Está no ar o Semear MS para quem vive e ama o campo. No programa de hoje você confere: sucessão soja-milho ainda é maioria em Mato Grosso do Sul, mas quem perde a janela do milho já investe em culturas de inverno. O trigo, canola e a carinata trazem renda e coberturas do solo. Status de livre aftosa sem vacinação representa a abertura de novos mercados para Mato Grosso do Sul. Incêndios florestais ainda são um desafio para o Pantanal e todo o estado. Equipes especializadas atuam para prevenir, combater e punir os crimes ambientais. E mais, no bate-papo com o produtor, nós vamos entender a importância do grupo Plantio na Palha, que está com nova diretoria, além de conhecer os projetos para Dourados e região. O Semear MS começa agora. A sucessão entre soja e milho ainda é mais comum nas lavouras de Mato Grosso do Sul, mas produtores que perderam a janela do milho têm buscado outras alternativas. E olha, as culturas de inverno, como o trigo, a aveia, a canola e a carinata, têm se mostrado rentáveis e eficientes para manter a área produtiva e com cobertura do solo. No Mato Grosso do Sul, a tradicional sucessão soja e milho define o calendário agrícola. A soja é semeada entre setembro e dezembro e o milho de janeiro a março. Nesse intervalo, culturas de inverno podem ser uma saída rentável para quem perdeu a janela de plantio do milho. No Instituto MS Agro, algumas dessas culturas estão sendo estudadas para oferecer alternativas ao produtor, opções comercializáveis, úteis para ração animal ou para a produção de palhada, garantindo cobertura do solo e rendimento. Quando acabamos a época adequada para o plantio do milho, vamos dizer aí 10 de abril, né? Então aí nós temos essas opções do trigo, no caso o trigo para grãos, que também está aqui, temos diversas parcerias aí com trigo para grão, né? Então nós temos essa alternativa. Temos a carinata, temos a canola, depois vai ser falado sobre isso. E agora, esse ano, nós estamos testando essa opção das aveias e cevada forrageira, visando essa cobertura do solo, visando como eu falei, a melhoria do perfil do solo, né? E, logicamente, todo esse processo aí de redução de plantas daninhas, né? Ou seja, dá opção para a cobertura do solo. As culturas de inverno, que podem ser semeadas após o período ideal do milho safrinha, são uma alternativa para diversificar a produção e garantir retorno econômico, especialmente em anos de clima adverso. Além disso, evitam que a área fique ociosa, sujeita a pragas e a perda de nutrientes, o que compromete a produtividade da safra seguinte da soja. Se nós mantermos a área coberta, começando o contrário, se nós mantermos a área coberta, nós estamos reduzindo as possibilidades da ocorrência de erosão, ou seja, das perdas de solo. E quando eu perco o solo, eu estou perdendo nutrientes do solo, junto com esse solo que vai embora. O solo precisa ser mantido em atividade. Para que os micro-organismos mantenham suas atividades, nós precisamos de planta, nós precisamos de desenvolvimento radicular, tá? Então é isso aí que a gente tem que levar em consideração. Quer dizer, tem uma série de vantagens, de benefícios que o produtor precisa entender, precisa conhecer, né? Para que ele desperte esse interesse. A canola, utilizada na produção de óleo e com farelo valorizado na ração animal, pode ser semeada entre março e abril. É uma cultura adaptada ao centro-oeste e o produtor que tiver condições de colher e armazenar consegue acessar um mercado comprador. Mas é preciso planejar a logística de entrega e comercialização. A canola é uma cultura bastante cultivada nas regiões temperadas, notadamente na Europa. Aqui no Brasil, ela está sendo cultivada já ampliando a área. Por quê? Porque esses materiais estão sendo tropicalizados. E aí ela está avançando também para o centro-oeste do Brasil. Não só no sul, mas está vindo para o centro-oeste do Brasil. E a grande vantagem para nós da canola
que ela está no zoneamento agrícola, entendeu? Tem financiamento, tem seguro agrícola e todo, então só tem vantagens. Então eu acredito que a cultura da canola terá um crescimento bastante amplo com esta tropicalização dos materiais genéticos, ou seja, eles estão ficando mais adaptados às condições do Centro-Oeste. O Mato Grosso do Sul também se destaca na produção de carinata, uma oleaginosa usada na fabricação de biocombustível de aviação e exportada para a França. São mais de 10 mil hectares implantados no estado, reflexo do potencial dessa cultura em expansão. As principais características da carinata, ela é uma cultura com alta tolerância ao estresse hídrico, então ela tem uma necessidade muito baixa de água. No ciclo todo, a necessidade dela é 250 milímetros. Outro fator relevante, ela é uma cultura de cobertura com renda. Então é o nosso primeiro ano aqui no Mato Grosso do Sul em áreas comercial. Como é o primeiro ano, a gente ainda está se adaptando com essa cultura, mas as expectativas são ótimas. A gente espera aí numa média de produção em torno de 25 sacas nessas áreas, com um custo estipulado aí entre 14 a 17 sacas. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. De 21 a 27 de junho, em Aparecida de Goiânia, Goiás, acontece a Goiás Business Show 2025. Na terceira edição, a Feira do Agronegócio reúne produtores e empresários para expor produtos, negociar máquinas, conhecer tecnologias e fazer grandes parcerias. De 25 a 28 de junho, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, cedia a segunda expo especializada do Manga Larga Marchador. O evento reúne criadores, expositores e amantes da raça para a apresentação de animais de excelência, trocas de experiências e fortalecimento do cavalo mais charmoso do Brasil. De 25 a 27 de junho, em Abaeté, Minas Gerais, a Tecnoagro reúne o melhor do agronegócio. Lançamentos em máquinas, insumos e tecnologias prometem impulsionar a produtividade no campo. Estamos de volta para falar sobre economia e saúde animal. A certificação de área livre de aftosa em vacinação em Mato Grosso do Sul é um marco para a pecuária. Ela abre portas para novos mercados internacionais como o Japão, onde os consumidores são mais exigentes em qualidade e também em sanidade dos alimentos. Veja na reportagem. Com um rebanho bovino de aproximadamente 18 milhões de cabeças, Mato Grosso do Sul comemora o reconhecimento como área livre de febre aftosa sem vacinação. A certificação, que é nacional, representa a abertura de novos mercados para o Brasil. Abre possibilidades, abre mercado para aqueles consumidores que não consumiam os nossos produtos por conta da vacinação, como, por exemplo, o próprio Japão. Então, nós não conseguimos exportar para o Japão por conta da vacinação. Agora, abre possibilidade para que esses consumidores, esses países mais exigentes, possam consumir os nossos produtos. O último caso da doença no estado foi registrado em 2005. Por quase 20 anos, produtores e autoridades trabalharam para que o país fosse reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. A última imunização do rebanho aconteceu em 2022. Foi feito todo um trabalho de mostrar para a Organização Mundial de Saúde Animal a nossa capacidade, enfim, que não tem mais circulação viral dentro do estado do Mato Grosso do Sul. A partir daí foi feito todo um trabalho aqui, foi feita uma análise, foi feito um pleito para a Organização Mundial de Saúde Animal, cuja sede é em Paris. Esse pleito foi analisado e saiu a nossa certificação agora. A partir de agora, a preocupação das autoridades sanitárias e dos produtores rurais é em manter o rebanho livre de outras doenças, como a brucelose, por exemplo. A vacina de brucelose é apenas para as fêmeas de 3 a 8 meses de idade. A gente não vacina machos e não vacina fêmeas acima dessa idade. Então, a única vacina obrigatória é essa. As outras, raiva, carbúnculo ou qualquer outra vacina
de clostridioses, ela não é obrigatória apenas em áreas endêmicas, o que aqui no Mato Grosso do Sul nós não temos. Agora vai ter uma vigilância ativa muito importante. Inclusive, essa vigilância ativa, dependendo muito do produtor rural, do funcionário da fazenda, do médico veterinário que está ali diário com esses animais, porque nós conseguimos um status sanitário livre. Então, qualquer risco que houver de uma possível contaminação, isso daí é um impacto no país inteiro, porque agora esses animais eles podem transitar de um estado para outro, o que antes não podia. Os incêndios florestais são dos grandes desafios de Mato Grosso do Sul, especialmente no Pantanal. E profissionais altamente treinados atuam na prevenção, no monitoramento e também na identificação dos responsáveis por queimadas e desmatamentos ilegais. Entenda na reportagem. Mato Grosso do Sul tem um território com 357 quilômetros quadrados de extensão e conta com 3 importantes biomas: Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Só esse último abriga uma das mais ricas biodiversidades do mundo. Mas durante os últimos anos, este santuário ecológico esteve ameaçado pelo desmatamento ilegal, o que forçou as autoridades a tomar medidas severas de proteção. Nesse período aí de 2016 a 2024, que passou a ser o período que nós monitoramos com mais frequência, já foi mais de 41 milhões de multas aplicadas, mais de 1.100 e poucos inquéritos civis instaurados, que é para investigação e reparação do dano, e várias ações ajuizadas na justiça. Como se não bastasse, além do desmatamento, também vieram as queimadas. A partir de 2020, os incêndios no bioma passaram a ser frequentes. A grande dificuldade é identificar a origem do problema. Nos incêndios você tem incêndio proposital, incêndio acidental e às vezes até causa natural. Então, o foco principal do Ministério Público no Pantanal é o trabalho preventivo. A partir de 2024, a gente criou uma cultura da fiscalização. Todos os incêndios no Pantanal, pode ser o tamanho que for, a gente faz a regressão dele para buscar o local exato onde começou. E com isso, em parceria com o governo do estado, a gente tem uma força-tarefa que vai perito, policiais, órgãos ambientais, para investigar onde começou esse incêndio e as causas. E naqueles casos em que comprova que foi um incêndio criminoso, tomar as responsabilidades. Só no ano passado, foram mais de 2,5 milhões de hectares atingidos no Pantanal. Este ano, até o momento, que ainda não chegamos ao período crítico e o estado está sob decreto emergencial, foram pouco mais de 12 mil hectares. E como se chega a estes resultados? Por meio de muito trabalho dessa equipe, que não descuida um só minuto. São 11 pessoas que juntas formam um núcleo fundamental para a proteção ambiental do estado. É o NUGEL, o Núcleo de Georreferenciamento e Sensoriamento Remoto do Ministério Público Estadual, criado em 2007, que auxilia os promotores de justiça a averiguar as irregularidades das áreas protegidas. A questão do desmatamento, a gente usa várias plataformas de alertas, aí esses dados eles são feitos download e a gente pega e faz um refinamento desses dados, validação, e depois a gente cruza esses dados com as propriedades para ver se esse desmatamento foi de forma legal ou ilegal. O foco do incêndio é visto em tempo real. Nessa área, por exemplo, o comparativo com junho do ano passado nos mostra a atual situação. É a tecnologia a favor da proteção ambiental. As imagens satélites ela tem vários sensores disponíveis, né? E alguns que não são disponíveis. E aí esses dados eles são baixados, né? E aí são refinados também. E aí a partir desses refinamentos a gente consegue montar um banco de dados para poder trabalhar a questão da constelação de imagens, né? E o que a gente precisa ali para ter como base de dados. Após todo o trabalho executado, são elaborados laudos técnicos. A gente identifica ou o desmatamento ilegal ou o incêndio onde começou, elabora esses laudos e aciona tanto os órgãos ambientais quanto os promotores de justiça de cada cidade, que são os que realmente fazem todo esse trabalho de recuperação desses danos, de responsabilização.
Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é o Grupo Plantio na Palha elege nova diretoria. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Mário José Maffini, presidente reeleito do GPP, e também o Nestor Eberhardt, que é o vice-presidente eleito. E para começar, começo perguntando para você, presidente reeleito, parabéns aí, né, pela reeleição. O que te motivou, né, a continuar aí na presidência do GPP? Muito bom dia para você, Mário Maffini. Bom dia, Valéria. Olha, a gente iniciou um trabalho junto ao GPP, que é ocupar os espaços e divulgar o agro. E eu acho que a gente fez um bom trabalho na primeira gestão. Anteriormente, eu já estava na diretoria como vice-presidente, então a gente já tinha uma caminhada à frente, né, do GPP. E a gente está fazendo um trabalho lá que está tendo uma bela aceitação na comunidade, que eu acho que é isso que vale. E o Nestor Eberhardt assume agora como vice-presidente, né, Nestor? Como é que foi para você receber esse convite? Você já participava das ações aí do GPP? Bom dia para você também. Bom dia, Valéria. Não, sim, eu participo do GPP praticamente desde a fundação do grupo. Venho de uma família de agricultores e sempre estivemos assim, vamos dizer, meio que na vanguarda desse tipo de movimento. E para mim é, claro, com grande orgulho estar aqui auxiliando nosso amigo Mário nessa missão que é muito importante de divulgar as boas ações do agro aqui na nossa cidade, principalmente, né? Que bom. Falando um pouquinho das missões aí do GPP, para quem ainda não conhece, Mário, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o GPP, né? Qual é a missão do GPP aqui, né, para a nossa região. Bom, o GPP ele foi criado em 1993, ou seja, lá se vão 32 anos, né? Onde um grupo de produtores, na época, que é o Grupo de Plantio na Palha, certo? Quando começou o plantio direto no Brasil, então havia uma necessidade de troca de informações, porque o plantio direto era uma novidade na época. O que tinha na época, o que era? Preparo do solo com grade aradora, grade niveladora, e aí vinha aquela chuva, os rios ficavam vermelhos, erosão, que foi o grande problema nessa década de 70, 80, 90, quando o nosso centro-oeste começou a ser desbravado. E aí houve essa necessidade de troca de informações. Inicialmente havia uma falta muito grande de eficiência de máquinas. Então, um produtor tinha lá no fundo da fazenda lá uma oficina, ele utilizava lá a sua máquina de solda e adaptava aqueles maquinários que foram inicialmente desenvolvidos e projetados para o plantio convencional, certo? Aquele plantio que usava grade e tal, o solo preparado, e depois pegar esse mesmo equipamento e plantar sem o revolvimento do solo. Você veja bem o desafio que esse pessoal teve pela frente. E aí houve essa necessidade de troca de informações. Os produtores se reuniram, tipo assim, um produtor de determinada região, ele falou, eu fiz isso e deu certo. E deu certo. Eu fiz isso, na minha não deu certo, tive que desmanchar tudo, começar tudo de novo. Então, essa união para buscar soluções. Então, hoje, tudo evolui. Vamos dizer assim, essa etapa, esse degrau do maquinário está vencido. Hoje nós temos máquinas de última geração perfeitamente adaptadas ao plantio direto. E hoje são novos desafios, né? Pelo que a gente consegue entender, porque assim, a lavoura ela vai se modificando ao longo do tempo, as questões climáticas, né, vão gerando novos desafios. E até queria perguntar para o Nestor, se o Nestor, como produtor rural, ele vê essa importância do GPP realmente ali na prática, ajudando o produtor rural. Isso realmente acontece nos dias de hoje? Não, com certeza, Valéria, com certeza. Como o Mário vinha falando, então lá nos primórdios do plantio direto, a principal
missão nossa era conseguir domar os equipamentos, vamos dizer assim. Nós precisávamos de equipamentos para que fossem capazes de fazer esse trabalho. Hoje nós lidamos com outra coisa. Hoje nós estamos lidando com rejuvenescimento de solo. Nós estamos pensando em mais vida de solo. E isso é bom para todos. É bom para o meio ambiente, é bom para o povo e é bom para nós. Porque atinge, eu acho que principalmente a parte mais importante do corpo do homem, né, que é o bolso. É verdade. E então é esse tipo de prática que a gente divulga através do GPP, ele traz exatamente isso. É uma ideia nova de agricultura, um negócio moderno que nós fazemos produzir mais, agredindo menos. E uma das técnicas aí que o GPP sempre defendeu é o plantio direto, né? Até perguntar para você, Maffini, por que essa prática é importante ainda nos dias atuais? Não, é uma prática muito importante e fundamental nos dias atuais. Você veja bem, você trabalhar sem o revolvimento do solo, a gente economiza petróleo, que é CO2 emitido para o meio ambiente, elimina muitas tarefas, né, de preparo de solo. Quer dizer, eu costumo dizer, né, que nós temos o privilégio, tá, de fazer o plantio na poeira da colhedeira. Ou seja, a colhedeira está colhendo e vem uma nova máquina logo em seguida, simultâneo, plantando. Isso não tem lugar no mundo que tenha esse privilégio. E nós, aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil, temos o privilégio desta agricultura tropical, que não tem concorrência a nível mundial praticamente. Nestor, e você já viu, né, na prática, e acredito que você como produtor rural pode falar até, né, com propriedade de produtor rural sobre a qualidade, né, do solo usando essas práticas e também a produtividade, não é? Não, com certeza. Como eu digo, o solo é um ser vivo, que ele precisa de atividade. E é justamente isso que a gente preconiza, que é ter um solo que esteja sempre produzindo algo. Então, essa prática do plantio direto em si, que consiste em revolvimento mínimo de solo, com cobertura de solo, onde a gente não tem efeito de erosão, onde a gente consegue produzir mais num espaço menor, esse é o básico e é o X da questão. Eu acho que aqui nós matamos o assunto. A gente percebe, né, que o GPP ele está sempre aí atuante, né, em várias situações. Mário, você pode destacar um pouquinho das ações do GPP ao longo desses últimos anos aí que deram bons resultados, principalmente para o produtor rural? Bom, o GPP tem uma participação ativa. Primeiro, divulgar boas práticas para os associados. O que seria essas boas práticas? Antigamente, a gente estava preocupado com maquinário. Hoje, o modo operacional já está resolvido. A gente está focado em divulgar outras questões. E na agricultura, sempre quando você resolve um problema, você arranja outro. Então, eu costumo dizer que o cobertor é curto, né? Você cobre o pé, destapa o pescoço. Então, a gente está sempre buscando soluções. Então, o grupo de plantio na palha e o plantio direto, ele trabalha em 3 alicerces. Primeiro deles, não o revolvimento do solo. Segundo, palhada. Tem que ter palhada, sem palha. Tanto que o grupo plantio é grupo de plantio na palha, certo? E a outra questão é rotação de culturas. Então, nesse quesito rotação de culturas, tanto GPP, Instituto, Embrapa, fundações, universidades, todo o pessoal está voltado a buscar soluções nesses quesitos. E aí, Maffini, eu queria te perguntar, né, o que tem pela frente aí, quais os novos projetos dessa nova gestão do GPP? Bom, é importante você falar sobre isso. Nós temos alguns desafios. O próximo desafio é mostrar para o produtor
O produtor fala, ele acredita vendo. E nas nossas reuniões técnicas, a gente tem preconizado boas práticas. Porém, o produtor é muito assediado, ele sofre... O produtor é estrelinha. Então, ele sofre assédio de empresas que querem vender produtos, de maquinários, enfim. E o que nós vamos fazer? Unidades demonstrativas na propriedade rural. Olha, Ou como seja, se fosse um dia de campo. Fazer, vamos dizer assim, aquilo que as boas práticas que o GPP recomenda, né, através da Embrapa, universidade, enfim, o pacote tecnológico que o GPP recomenda, e ao lado o produtor faz o padrão fazenda dele. E em cima disso a gente vai avaliar os resultados econômicos e ambientais. Então é um desafio bastante grande, né? Eu até estou procurando um nome para esse projeto, mas me lembra o projeto São Tomé, né? Ver para crer. E o retorno da Expodinâmica, né? E o retorno da Expodinâmica também, lá no Sindicato Rural, onde a gente tem uma área lá, né? Designada justamente para demonstrar as boas práticas. Produtor rural que precisa vir também para o GPP, né? Essa é uma das missões do vice-presidente, Nestor, trazer aí mais participação do produtor rural? Com certeza, Valéria, com certeza é. Porque assim, a gente tem que deixar bem claro uma coisa, que o GPP, ele vem a ser o braço técnico do Sindicato Rural de Dourados. E então nós buscamos justamente tornar acessível ao produtor as informações que muitas vezes para ele se torna difícil de conseguir. Então, com isso, nós temos parcerias aí com a Embrapa, com a Universidade Federal, com a Fundação MS e outros órgãos de pesquisa, onde nós buscamos essa informação e trazemos para dentro do grupo e tornamos ela acessível. Então, eu convido desde já todos os produtores que tenham interesse em fazer uma agricultura melhor e mais sustentável, que participe conosco junto ao GPP, porque a ideia é que nós façamos cada vez mais esse agro ser mais sustentável, sadio e desmistificar, como eu já falei antes, essa ideia de que o produtor é o ruim. Não, nós estamos aqui, a nossa missão é fazer mais alimentos com menos custo e mais saudável cada vez mais, né? E aí, Mafini, como é que faz para o produtor rural participar, né? Aquele produtor rural que está assistindo aí a nossa entrevista, viu que o GPP é um grupo aí interessante que está trazendo cada vez mais conhecimento, tecnologia, levando isso para o campo, e ele despertou aí o interesse em participar do grupo. Como é que ele faz? Ele acessa os nossos contatos, né? Participando das reuniões. Nós temos reuniões mensais, né? Toda segunda-feira do mês, a gente faz a reunião mensal, onde a gente sempre traz um tema técnico específico para aquela época da safra, vamos dizer assim. Então, é importante a participação. E como eu falei no início, o GPP é troca de experiências. Então, é muito importante o produtor participar e contar para os demais. O nosso grupo não tem visão financeira nenhum, tipo assim, ele não busca, vamos dizer assim, recursos financeiros para benefício próprio. Não, eu faço isso por amor à camisa, não tem salário, não tem nada. Eu faço justamente para quê? Para deixar aí um legado para a comunidade. Quero agradecer, Mafini, a sua participação aqui, né, e também do Nestor. E para encerrar, Nestor, qual o recado, né, que você dá para o produtor rural que está lá, né, tem ainda alguma dúvida sobre os projetos do GPP e também sobre práticas sustentáveis, que é uma questão aí que o GPP sempre vem trabalhando? Não, então, eu quero deixar justamente esse recado, que só frisar o que o Mário já falou aqui,
que nós estamos aqui aprendendo todos juntos sempre. E essa é a ideia. E o mal que eu acho assim, principal do produtor, que o produtor tem mania de ficar muito quieto, muito calado e cada um para si. E nós temos que nos comunicar um pouco mais, justamente como o Mário falou, de conversarmos mais sobre o que deu certo, o que não deu certo, quais são as dificuldades, porque assim, inclusive, nós conseguimos direcionar a própria pesquisa para que trabalhe em nosso favor. No momento em que a pesquisa sabe quais são as nossas dificuldades, eles conseguem também trabalhar melhor. Então, eu deixo o meu convite a todos os produtores que porventura interessar, e eu acredito que vai ter bastante. Vai sim. Então, estamos deixando o nosso acesso. Nossas reuniões são lá no Sindicato Rural, toda segunda-feira do mês, às 19 horas, impreterivelmente, né, Mário? E sempre trazemos um tema importante, um tema do momento. Algo que esteja nos afligindo neste momento. Então, já nós vamos partir para uma nova cultura de novo, né? Vamos entrar de novo num novo ciclo de soja e possivelmente tenhamos palestras, não é, Mário? Com certeza. Nesse sentido, como se fazer cobertura, como se fazer dessecação, como se fazer um bom plantio. Enfim, fica o meu convite a todos os produtores para que venham nos visitar, nos conheçam e trabalhem junto conosco. Nestor Maffini, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E você, produtor, que tem alguma dúvida, pode procurar o Sindicato Rural de Dourados, que você vai receber mais informações de como integrar aí o grupo GPP e também fortalecer essa causa que é bom para todos os produtores rurais. Olha, o bate-papo com o produtor vai ficando por aqui e o Semear MS volta na próxima semana. Até lá!